Bom, nesse capítulo 2 nós vamos tratar do psicoscópio, né? Uma espécie de óculos que, digamos assim, observa a energia em tudo que há. Como sabemos, da física do ensino médio, todo objeto possui luz. Então, esse óculos psicoscópio, chamado psicoscópio, vai na estrutura intraatômica e observa a luminosidade de tudo que existe. Então tá. Aulus ele traçou o plano de trabalho para André Luiz e Hilário trazerem a nós o conhecimento a respeito da mediunidade com encarnados. Diz Aulus que se eles quisessem estudar a mediunidade no plano espiritual, seria um estudo de muito maior facilidade, muito menos complexo, né? E que o estudo em regra, se dará num único centro espírita no qual ali frequentam, a maioria do livro vai tratar nesse grupo em que tem 10 médiums, 4 com bom desenvolvimento moral, mas todos com não, 4 com bons desenvolvimento mediúnico, mas todos com um respeitável progresso moral. Eles chegam na casa espírita, né? Esse óculos, para que ele serve? Vamos falar primeiro disso. Esse óculos serve para sondar pessoas ou grupos, e sempre a espiritualidade superior está a analisar tanto os encarnados quanto a espiritualidade inferior. Por ela, eles podem traçar, eles conseguem, por ela, analisar qual é a capacidade de trabalho, até onde pode render o trabalho daquela pessoa ou daquele grupo. Então eles analisam não só o estado em que a pessoa está, como também qual é a perspectiva de investimento, de retorno que ela podem dar para, digamos assim, o benefício o benefício do bem, para o auxílio aos outros e por consequência a si mesmo, porque com esse psicoscópio eles podem analisar a moral, o caráter, o sentimento, a educação, né, de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Então eles chegam na casa espírita, eles passam pelo salão principal, o salão grande, o salão de estudo, e observam que ali tem muitos espíritos infelizes, uns espíritos menos felizes, necessitando de atendimento. Mas eles vão para a reunião mediúnica na qual estão essas 10 pessoas reunidas. Elas estão realizando preces, elas fazem estudos, né, palestras de caráter educativo para atrair a espiritualidade superior. Não pode entrar em contato com o mundo superior sem que antes eleve o pensamento. Então, elevando o pensamento, eles atraem espíritos elevados, né? Então tá. O Hilário fica preocupado com. E se no grupo tiver alguém que destoa do grupo, que, digamos assim, ele não está tão voltado para o bem, o que é completamente identificável pelo psicoscópio, nós precisamos retirá-lo do grupo? Não. E Aulus diz que não. Pela própria falta de sintonia, a pessoa mesma se afastará do grupo. E Hilário continua perguntando: e se o grupo todo não se espera dele, se verifica que ele não vai progredir o grupo inteiro? Aí Aulus também não precisa de denúncia, né? A vida os colocará no seu lugar, o sofrimento e o tempo. Sofrimentos mais, digamos assim, ásperos necessitam de tempo menor para nos educar, ou sofrimentos, digamos, mais brandos, não, as pessoas vão, digamos, nós vamos sofrer num prazo mais longo esses processos educativos para que nós nos voltemos ao bem. Então não precisa de denúncia, não precisa de uma ação espiritual para afastar ninguém ou para, digamos assim, né, denunciar um grupo inteiro que ele não está indo adequadamente bem, porque a vida se encarregará de todos nós, tá? Então André Luiz bota o óculos, ele já observa que sumiu o chão, sumiu a mesa, sumiu as paredes, ele está observando a luminosidade de tudo isso, né? Pela física do ensino médio a gente sabe que todos os corpos emitem luz e é essa luz que nos objetos comparada às pessoas é uma luz bem mais fraca. E ele está observando que os objetos então têm essa luminosidade fraquinha, uma luminosidade baixa,
meio embaçada, fraquinha, mas tem. Todos os objetos têm luz, é a física do ensino médio. E ele observa as pessoas, né? Então ele verifica que os médiuns que estão naquele processo de estudo, de oração, atraindo espiritualidade superior, que também entra, digamos assim, nesse processo oracional, e ele observa que é formada uma coroa de luz solar, uma coroa de luz amarela, unindo a cabeça das 10 pessoas, né? Então eles são como, cada um é como uma espécie de sol, né? E eles estão unidos por essa coroa solar. Vejam que então a descrição é muito rica através do espiritismo, né? Nós não ficamos limitados àquela ideia da auréola dos santos, né? Aquela luz solar dos santos, ou a língua de fogo narrada no Pentecostes. É mais, porque pelas descrições de André Luiz, essa auréola dos santos, eles estão unidos, todos os pensamentos, todas as cabeças estão unidas numa energia solar. E mais, olha a descrição de André Luiz. Depois desse círculo solar unindo todas as cabeças, de energia amarelada, naturalmente brilhante, vem um outro círculo que circunscreve, maior que esse de luz amarela, da cor violeta. Aí outro maior ainda circunscrevendo violeta da cor laranja, e iam vários círculos, e como ficou muito longe, ele queria prestar atenção nas pessoas, ele já olhou para cada uma das pessoas. Então, além dessa energia luminífera em todos eles, em todas as cabeças, e essa energia ligada, ele observou que na cabeça de cada um apareciam raios quase verticais, móveis, quer dizer, que se movimentavam, e eles eram diferentes de pessoa para pessoa. Aí lembra a língua de fogo, né, do Pentecostes. Mais ainda, ele observou que caía abundantemente, então não era pouca coisa, caía abundantemente uma espécie de luz cuja coloração era como a luz das estrelas, né? Só que essa energia luminífera, com luz semelhante à das estrelas que vinha lá do alto, né, lembra a coluna luminosa para a identificação das pessoas que praticam a caridade citada por Paulo no Evangelho segundo o Espiritismo, né? A coluna de luz. Então André Luiz descreve essa coluna de luz. Ele detalha muito mais a ideia da auréola dos santos, né? Para a identificação dos que fazem o bem e que estão na prática da caridade. É isso, eles alteram. Como que se identifica? Pela alteração das propriedades espirituais. Elas ficam mais expansivas, mais luminosas, né? Podendo, digamos, chegar a raias muito elevadas, porque o próprio João Evangelista no Evangelho vai dizer que ele vai aparecer como sol detrás dos montes. Então veja a luminosidade já do João Evangelista, que foi Francisco de Assis, né? Então tá, mas caía sobre todos eles, os 10 presentes à reunião, uma luz com característica da luz das estrelas. E quando batia na energia luminosa das cabeças, essa luz estelar virava uma espécie de pétala, micropétalas de características diferentes, né, microscópicas, e elas acendiam e apagavam, gravitando em torno de cada um deles. Aí aprofundou mais ainda. Lembra a história da coluna de luz de que Paulo fala no Evangelho. Protegendo a Assembleia estão vários espíritos superiores, mentores da reunião, todos com as suas luminosidades diferentes. Como as pessoas encarnadas estão com essa luminosidade toda, André Luiz pergunta, mas essas pessoas são super elevadas, são grandiosos trabalhadores? Não. São pessoas voltadas para a prática do bem, são pessoas voltadas para as ideias superiores, são pessoas que procuram disciplinar os seus instintos, que cultivam a bondade, que estudam, que fazem o bem, e assim elas já estão, né, melhorando essas características
luminosas do seu perispírito e, como diz Paulo, serão identificadas por aí, né? Cultivando o bem, cultivando a bondade, adquirindo assim, melhorando as suas propriedades luminosas. Uma definição que o livro traz é que nós somos, então, pensa bem, como tem em vários livros de André Luiz, como tem no prefácio no Domínio da Mediunidade, nós somos um campo de energia, né? Um campo de energia eletromagnética que pulsa, uma vez por segundo conforme as batidas do ritmo cardíaco, né? Conforme as batidas do ritmo cardíaco. E a prática do bem vai melhorando essas nossas qualidades. Diz o livro ainda que todos os seres emitem uma luminosidade, né? E que vemos que com o Espiritismo, estudando dedicadamente, com a prática do bem mais facilmente, verificando a nossa possibilidade de progredir no futuro, nós vamos alterando para melhor as nossas qualidades perispirituais.